E por fim, gente, a gente vai falar agora um pouquinho das posições dentro do futebol, né? Que é o quê? Que é goleiro, atacante, líbero, né? Então a gente vai falar de cada um deles aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor a função, tá certo? Então o goleiro, o nome já diz, né? O que é o goleiro? Ele está ali dentro do gol, responsável por defender a bola, né? Então para não deixar a bola entrar, tá certo? As posições de defesa, né? Que é ali imediatamente a seguir do goleiro. Então, guarda-redes tem três subposições, né? Que é o zagueiro, lateral direito e esquerdo e o líbero. Então, o que é o zagueiro? O zagueiro está ali responsável, ele fica ali na linha de frente do goleiro, né? Então, ele está ali também responsável para poder defender a bola e ajudar o goleiro dentro do gol. Então, lateral esquerdo e direito. Então, os laterais, eles correm, né? Pelas laterais do campo. Lateral esquerdo, lateral direito, ele tem a função de subir e descer também. Então, ele pode ajudar no ataque também, né? Então ele está ali responsável para tomar conta da zaga, da área de trás, então do meio do campo para trás. Então os zagueiros, gente, por sua vez, são jogadores altos, né? Então são jogadores que não são tão habilidosos assim, porque eles estão responsáveis mais para poder rifar a bola. Então o que é rifar a bola? É chutar a bola de qualquer jeito, né? Então eles não têm tanta habilidade, tanta técnica, né? Diferente dos laterais, são jogadores mais velozes para poder ajudar também no ataque e na defesa. Então os laterais eles têm que ter uma certa habilidade para poder virar a bola também, né? De um canto para o outro. Então ajudando mais pelo meio de campo, tá certo? Então o líbero, né? O que é o líbero? Então ele joga atrás da linha da zaga. Então o líbero é praticamente um zagueiro, só que costuma ser mais defensivo, ficando como último homem, se encarregando somente das sobras, né? Então o líbero ele tá ali junto com os zagueiros também, mas ele é responsável mais pelas sobras. Então sempre que acontecer, geralmente as cobranças de impedimento, né, as penalidades de impedimento, as infrações, são cobradas na verdade somente quando o jogador da equipe rival ele tá na frente do líbero, né, que é considerado o último homem do jogo, tá bom? E as posições de meio campo, né? Que são os volantes, os alas direitos e esquerdos, o meio campo central, lateral, né? E o direito e esquerdo. Então a gente vai falar um pouquinho deles agora, que são os volantes. Então a posição do volante, trinco médio defensivo, tem a missão de fazer a ligação entre a defesa e o ataque. Então é inserido ora no grupo defensivo, ora no grupo do meio campo, já que faz a ponte entre ambos, né? Participando ativamente em ambos os papéis. Funciona como responsável pela marcação dos meios de ligação do adversário, então anulando as jogadas ofensivas contra a sua equipe, e como um distribuidor de jogo, né, de contra-ataque. Então ele deve ser um jogador com boa capacidade de marcação, mas com algumas qualidades ofensivas, para partir para o contra-ataque, né? Então no futebol brasileiro a posição é dividida entre o primeiro e o segundo volante. Então o primeiro volante é aquele que fica mais plantado, né? Então na frente da área, protegendo os zagueiros. E normalmente os técnicos utilizam o primeiro volante para marcar o camisa 10 do adversário, né? Ele é o responsável de fazer a saída, que no caso é o segundo volante, é o responsável de fazer a saída da bola do time, tá bom? Então ele joga mais avançado que o primeiro, né? Em alguns times o segundo volante chega ao ataque para finalizar como elemento surpresa. Então ele tem as funções de marcação e armação das jogadas. Normalmente é um jogador de boa qualidade técnica. Então ainda aquele que ocupa, né, a frente dos zagueiros, o primeiro volante, é chamado de cabeça de área, podendo ser considerado como um zagueiro, em caso de suspensão ou lesão de um deles, tá bom? E os alas, né? Então os alas eles são considerados como ala direito ou esquerdo também. Então os alas nada mais do que são os laterais transportados para o meio campo, sendo portanto mais livres para poder atacar. Então aparece geralmente informações como três zagueiros atrás. É muito similar ao lateral, e muitos laterais já jogam como ala e vice-versa. Então meio armador, meia de ligação, apoiador médio ou médio curto, né? O meio armador e meia de ligação são considerados os jogadores mais importantes de uma equipe, já que são responsáveis pela criação de lances ofensivos dos times. Então, geralmente os jogadores dessa posição recebem a camisa 10, mas devido à numeração fixa em alguns países, essa prática vem se dissipando, né? Então, diferencia-se dos volantes por ter o costume de avançar sobre a defesa adversária. Então, tem como característica geral o passe e a habilidade com a bola, com capacidade de driblar em alguns casos, né? Um bom chute à distância também. Os meio-campistas, né? Lateral direito ou esquerdo. Então, meio-campista lateral é como uma adoção de esquemas que se utilizam de uma linha, né, de jogadores no meio. Então, criado na Europa no início do século XX. Então, ligam pelos lados, né, as defesas laterais também,
e com o trinco permitindo a progressão lateral do rumo ao ataque, ou seja, de jogo, né? Rumo ao ataque. Então, assim, os médios laterais percorrem frequentemente cerca de 2/3 do campo e constituem uma peça fundamental do jogo ofensivo. Os meias laterais costumam ser rápidos, ter uma forte arrancada, aceleração e também bom drible, né? Além de ter que realizar cruzamentos e remates ao gol. Então, são uma espécie de ala desempenhada por jogadores mais habilidosos, normalmente capazes de desempenhar funções de ataque pelo meio campo e sem grande técnica de marcação. Então, no futebol moderno é necessário que esses jogadores recuem no terreno para ajudar a defender. Meio atacante, meio ofensivo ou médio ofensivo, né? Numa posição intermediária entre o meio campo e o ataque, encontram-se os meio atacantes. Ao contrário dos armadores, cuja função principal é criação, o meio atacante ele divide, né, entre criação e ataque com mais efetividade, uma vez que atuam mais próximos aos atacantes. Então também costumam receber a camisa 10. Acredita-se que essa posição foi desenvolvida na Itália, onde recebe o nome de trequartista. Na Argentina é conhecido, né, como enganche. São representados nos esquemas, né, táticos do pelo 1, antes dos atacantes com 4-3-1-2, sendo assim chamado vulgarmente no Brasil também como 1. Então o que é essa 4-3-2? É uma técnica. Então uma técnica que o árbitro adota, né, um esquema tático de jogo. Então tem a 3-5-2, não é porque eles contam de acordo com a quantidade de jogadores ali no campo, tá certo? O ponta, né? O que é o ponta de uma partida? Então, ele é o atacante que se movimenta mais. Por quê? Porque ele geralmente ele abre as pontas do jogo, né? Então, ele puxa a marcação para buscar o jogo no meio de campo também. Então, quando a marcação de defesa é mais forte. Também pode se manifestar na lateral. Então, no centro de campo e também o ponto direito e o ponto esquerdo. Tá bom? O segundo atacante, né? O segundo atacante ou segundos avançados são os atacantes que tipicamente manipulam e culminam a jogada. Então, são os avançados que se movem pelo gramado buscando possibilidade de penetrar a defesa. Então, uma das características dele é o que? A velocidade, né? A precisão, é a técnica de cabeceio, de chute, tá bom? Então, são alguns casos aí, né? E são poucos os jogadores que dominam essa técnica, tá bom? Então, esse é o atacante em que algumas situações pode voltar para poder ajudar na marcação também. E o centroavante, né? Por último, o centroavante é o jogador que recebe a função de finalizar as jogadas. Então, isto é, marcar os gols, né? Esse jogador costuma não se movimentar muito, ficando muitas vezes isolado no ataque, com os zagueiros e goleiros adversários. Ele fica mais lá na frente só esperando a bola, né? Praticamente. Então, suas características de jogo são chute, cabeceio, colocação dentro da área também. Geralmente esses jogadores recebem a camisa 9, uma distribuição abrangente do jogo, a área da mobilidade, ronda e meia-lua, grande área do adversário. Então, gente, cada um jogador, né, esse lance, por exemplo, da numeração dos jogadores, isso daí é relativo. Tem uns que gostam também de jogar com o número 99, né? Em alguma característica de alguma data importante para eles também. Então, isso daí é mais uma designação, né? Que eu trouxe para vocês entenderem melhor sobre o número de camisa. Então, geralmente o 10 é o atacante, por exemplo. O 9, né, é o centroavante. Então, o 2 é zagueiro, o 4 é lateral. Então, assim, eles escolhem. 6 é meio campo, tá bom? Então, assim, essa foi a nosso assunto de futebol, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí bastante, tá bom? Estudem, vão revisando todo esse material aí, porque a nossa prova, né, também ela está se aproximando aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.